Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos então transformar essas unhas que estavam bem necessitadas. Tinha muito tempo que a gente não fazia, eu até perdi as contas, gente, de quando foi a última vez. Vou começar então pelo corte dessas unhas, deixar tudo bem alinhadinho por aqui. Estavam curtas, mas, né, para facilitar na hora de lixar também, eu gosto de deixar bem diminuída, tirar bastante, né, do comprimento, com alicate, pessoal, porque daí eu ganho tempo, né? Já economiza ali um pouco do lixamento. Então, com a lixa, eu venho mais para nivelar, deixar a unha bem certinha, sem nada enroscando, sabe? Então, eu sempre vou nivelando com a lixa. Inclusive, essa lixa que eu estou utilizando é para comprimento mesmo. Ela é bem abrasiva, gente, bem grossinha. E ela tem um tamanho médio, tá? Então, para quem sempre me pergunta, eu utilizo lixa de tamanho médio. Eu prefiro, eu já usei, né, muito tempo, aquelas de tamanho mini, que são bem pequenininhas, mas fugia muito, gente. Eu não tinha tanta firmeza para fazer o lixamento. Então, troquei pelas de tamanho médio e preferi muito mais, tenho mais firmeza. Em seguida, venho fazendo o afastamento das cutículas com a espátula. E sim, pessoal, para quem nunca viu, eu prefiro fazer esse descolamento da cutícula com ela ainda estando seca, porque eu sinto que eu consigo ter mais precisão. E não, gente, não dói, tá? É bem tranquilo esse passo, tanto que assim, eu vou com bastante calma, com a intenção de empurrar mesmo a cutícula, tá? Não coloco muita pressão. E é sempre importante perguntar, né, para sua cliente se está doendo, se está incomodando. Mas esse passo é bem tranquilo, então dificilmente vai incomodar. Feito isso, eu venho então com os amolecedores. Eu inicio sempre com amaciante líquido de cutículas, para já ir dando, né, essa adiantada na emoliência. Por ser líquido e bem eficiente, pessoal, adianta muito, muito mesmo o processo de amolecer as cutículas. E depois do líquido, que eu aplico o creme. Esse daqui que eu estou utilizando, ele é bem emoliente mesmo, então amolece muito rápido também. Hoje em dia eu não utilizo a bacia para deixar de molho os pés e amolecer as cutículas. E também é difícil eu colocar o algodão para amolecer, né? Para intensificar esse passo aqui. Por quê, gente? Porque basicamente os amolecedores que eu optei utilizar, eles são bem assim potentes, digamos, né? Então não precisa ficar usando um monte de coisa ou deixar muito tempo amolecendo. E a intenção, pessoal, nossa, para esse processo é amolecer somente as cutículas. Então, nós manicures não tem porquê deixar um tempão ali a cutícula, né, de molho na água. Fiz isso sim por muito tempo quando eu iniciei na profissão, mas depois que eu vi que não tinha a necessidade mais e que eu perdia mais tempo, muitas vezes, gente, o saquinho na bacia ele rasgava, então virava aquela melequeira, sabe? Porque sujava a bacia, depois tinha que usar em outra cliente, enfim. Então, não tem por que estar utilizando, sendo que os amolecedores são, assim, muito bons, tá? Eu fiz essa substituição, gosto bastante, então fica a dica para vocês. Bom, e aqui na cutícula, comecei por essa unha do dedinho. E, gente, tinha um cantinho aqui que estava muito, muito, muito fundo. E aí, eu insisti com a pontinha do alicate ali, vindo por baixo da unha no cantinho. E aí, deu certo de liberá-lo. Eu removo a primeira camada, depois eu venho dando acabamento, confiro também as laterais para ver se tem algum cantinho. E em alguns casos, como ali do outro lado, eles são bem fundos e ficam grudadinhos demais, dificultando, né, a remoção. Mas aí eu insisto bastante, vejo se eu consigo tirar e na maioria das vezes dá certo.
Essa cutícula aqui, pessoal, ela é mais fina, porém bem resistente, olha só. Eu dou bastante acabamento mesmo. E é difícil, gente, muito raro eu machucar, tá? No outro pé eu tinha tirado um bifezinho, mas foi porque eu cortei um pouco a mais, sabe? Quando você acha que ainda dá pra tirar e acaba machucando. Mas é muito difícil, muito raro eu machucar essa unha dando acabamento, porque ele é bem resistente. Olha só, na primeira camada eu consigo remover com o corte mais... o alicate, né, estando mais aberto. Então, eu deixo bastante, né, ele apoiado ali e vou cortando. Tento fazer o corte contínuo. E olha só o tanto de cutícula que sai na primeira camada e ela estando inteira. Olha só, gente, que bacana. Aqui já conseguimos remover bastante quantidade, mas eu sempre falo que não é suficiente. Tem bastante coisa para trás ainda, removemos só a parte superficial, né? Que fica mais para fora, digamos assim. Mas olha só, quando começamos a procurar, né, mais a fundo ali da cutícula, tem bastante pele, muita cutícula acumulada que fica mais escondidinha. Gosto sempre de passar o palito nas laterais para conferir se tem alguma pele em excesso, algum cantinho que está incomodando. E é sempre importante ir perguntando também para a cliente se está doendo, se está tudo bem, né? E se caso incomodar, ela nos avisar. Então, gente, ó, vou apoiando ali o palito, empurrando para fora, sempre em sentido ali para liberar mesmo. Saiu um pedacinho, um pouquinho, mas já deu um grande alívio. E aí, eu procuro mais um pouco, mas essa unha aqui tá tranquilo. Depois disso, gente, eu volto para a cutícula. Gosto de empurrar com a pontinha do alicate em alguns pontos. E venho, então, dando esse acabamento, fazendo cortezinhos de leve. E quando eu percebo que a cutícula ficou um pouco mais seca, eu venho borrifando água para dar uma amolecida. Então, várias vezes eu faço isso para ajudar na remoção. Porque depois de um tempo, né, que a gente tira os amolecedores, pessoal, a unha começa a secar, né? A pele vai secando. Isso é normal e acaba dificultando um pouquinho para cortar. Então, sempre vou borrifando água para a cutícula voltar a ficar um pouco mais amolecida. Bom, cutilagem check. Agora vamos preparar essas unhas para receber a esmaltação. Como de costume, sempre passo a polidora. Essa aqui, gente, ela não é descartável, tá? Dá para você utilizar várias e várias vezes. Porém, para não ficar compartilhando, eu montei kits aqui pessoais. Então, fica uma para cada cliente, tá? Borrifo água para tirar todo o pozinho. E antes de a gente aplicar a base e os esmaltes, é muito importante secar bem as unhas, pessoal, para não ficar gotícula de água na hora da esmaltação, tá? Atrapalha todo o contorno. Sempre passo um creme hidratante, faço uma leve massagem e agora sim, vamos para a esmaltação. É muito importante também a utilização da base, porque daí vai preparar a unha para receber o esmalte colorido. E falando em esmalte colorido, o escolhido de hoje é esse nude maravilhoso aqui, que é a cor Cap Migas da Cora. Olha que tom mais lindo, gente. É aquele nude bem clássico, né? E conforme eu fui aplicando, pessoal, eu me lembrei que esse esmalte, essa cor, está super em alta nesse ano, que é o tom Mocha Mousse. Olha isso, gente. Então, para quem tá procurando a cor do ano, pode adquirir esse daqui, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Ele é muito lindo. E na primeira camada, não tenho o costume de fazer o contorno com o palito. E aí, eu aplico a primeira em todas as unhas, deixo dar uma secada, depois que eu venho aplicando mais uma camada para fechar aqui com duas. Aqui tinha um pelinho, gente, na ponta da unha, um intruso, eu chamo de intruso, quando vem algum algodãozinho assim, sabe? Mas deu tudo certo, eu consegui ver ali logo e já tirei.
Bom, e como o esmalte tá bem novinho, é a primeira vez que eu tô utilizando, ele vai escorrer bastante. E eu sempre passo o palito fazendo o contorno. Enquanto tá escorrendo, gente, eu vou passando o palito pra, né, não perder o contorno aqui da esmaltação e ficar com o acabamento bem bonito. E chegamos na parte da finalização. Removo todos os borradinhos, que aqui tá bem prático, né? Por ser um tom claro. Adoro quando é assim, porque facilita o meu trabalho, a gente já adianta, não perde muito tempo. Então, o nude é bem tranquilo, assim como esmaltes branquinhos, mais claros. E já aproveita, enquanto eu tô finalizando aqui o processo todo, já aproveita para comentar o que você achou desse vídeo, sugestão para os próximos. E se você ainda não curtiu, por favor, não deixe esse vídeo passar sem a sua curtida. Ela é muito importante para mim, eu fico muito feliz quando eu recebo, né, esse carinho de vocês através das curtidas. Assim eu entendo que estão gostando dos vídeos, que esse aqui foi importante e relevante para você. Então, não esqueça de curtir, pelo menos. Deixa um comentário para ficar ainda mais especial. Compartilha com as suas amigas esse conteúdo maravilhoso. Ah, e nesse momento aqui, eu estou finalizando com o óleo secante para minha cliente não borrar com facilidade e ajudar na secagem da esmaltação. Um grande beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.